Buenos días, compañeros. Un día más, la revista espírita de la Federación, con el objetivo de acercar el espiritismo de una manera ágil y sencilla, nos encontramos aquí con una entrevista a Divaldo Pereira Franco. Divaldo es conferenciante y divulgador espírita y fundador de la Mansión El Camino. Buenas tardes, Divaldo. Buenas tardes. En primer lugar, queríamos hablar sobre uno de los temas prioritarios en cuanto al estudio de la doctrina, que es la pregunta ¿qué es Dios? En algunas filosofías, como el Vaisnavismo o en la misma Biblia, en el punto de Abraham, que habla a todos aquellos, les instruye, incluso elimina el tema de la idealización y se centra en los pensamientos, en los sentimientos. Es un Dios más volitivo y que siente. A veces aparece como con ira, con rabia, otras veces parece que tiene alegría. Para el espiritismo, ¿Dios es impersonal, es personal o es abstracto? Buenas tardes, caras amigas y caros amigos. Cuando Allan Kardec se preparaba para poner en orden las cuestiones básicas del conocimiento espírita, mucho se preocupó en elegir cuál sería la primera cuestión. E informan los espíritus que en esa noche tuvo un sueño en que le ofrecían los guías espirituales una inspiración para comenzar por el comienzo. Sin embargo, la cuestión de Dios es trascendental. Decía Siddhartha Gautama, el Buda, que solamente Dios, el espacio y el infinito pueden explicarse a sí mismo. Porque si Dios, el espacio y el infinito son inconmensurables, cualquier definición los limitaría. Y Kardec fue el primer individuo que hizo la pregunta de una forma correcta. Siempre en la filosofía, en la sociología, en la psicología y en la fe religiosa, se ha interrogado quién es Dios. Y la partícula quién significa la persona que. Kardec, por ser un profundo conocedor de la lengua francesa, tuvo el cuidado de elaborar la pregunta de una forma correcta. ¿Qué es que Dios? ¿Qué cosa es Dios? Y los espíritus nobles le contestaron: es la inteligencia suprema del universo y la causa primera o primaria de todas las cosas. Es una definición que no disminuye la grandeza de Dios como causalidad absoluta del universo. Porque al decir que es una inteligencia suprema y es la causa original, nos da una idea, pero no una idea antropomórfica, como es la idea de la Biblia, de un Dios que siente, que ama, que odia, que prefiere un pueblo en detrimento de otros pueblos, que condena por toda la eternidad a alguien que por ignorancia o enfermedad se ha equivocado. Pero Kardec era un notable interrogante. Y al recibir esta contestación, volvió a la pregunta: ¿y qué prueba se tiene
de la existência de Deus. E os espíritos contestaram em um axioma que aplicais a vuestras ciências. Todo efeito viene de uma causa. Luego, examinai todo aquilo que não ha sido hecho por el ser humano e concluireis que esto es la creación divina. De hecho, se mirarmos a las galaxias, por ejemplo, la nuestra, que es una galaxia mínima, nos depararemos con las constelaciones de 200 mil millones de soles. Se ao acaso lhe colocamos 3 ou 4 planetas em volta de cada sol, tendremos 6 ou 8 mil millones de planetas. E como a ciência ha descoberto que existem aproximadamente 200 mil millones de galáxias e que em cada momento uma galáxia é devorada por um eco negro e outra galáxia surge do polvo de las estrelas, é impossível creermos no Big Bang, é decir, no azar, porque há uma causalidade lógica inteligente. Stephen Hawking, que era materialista, cerca da muerte, constatou que é impossível não crer que haya uma causa inteligente para o universo. E lo mais fascinante é que os estudiantes de la física quântica, como Oppenheimer, afirmam anteriormente, nós os científicos pensávamos que o universo era uma máquina. Sin embargo, constatamos que o universo é um pensamento, tanto se contrai como se expande. En los años 60, quando hubo a revolução do ateísmo, especialmente marxista, um notável biólogo norte-americano é o Dr. Cressy Morrison, que foi diretor do Museu de História Natural de New York por 40 anos, escreveu um livro fantástico, afirmando 7 razões por las quais eu creio em Deus. E apresenta estas razões como científico que é em aquele momento. Esse livro se hizo best-seller. El espiritismo, por lo tanto, tiene este concepto de Dios como la causa de todas las cosas, la fuente original del pensamiento cósmico universal. E é por isso que os espiritistas somos teístas. En torno a la doctrina aparecen 3 pilares fundamentales que establece Allan Kardec la codificación y los espíritus en sus manifestaciones. Uno es la filosofía, otro es la ciencia y por último la moral. En este último ha habido muchas corrientes espíritas o que se llaman espíritas que deciden eliminarla o que creen que no es necesaria la moral. ¿Es posible un espiritismo sin moral? ¿Y es posible que los espíritas no tengamos el modelo de Jesús? Bueno, pensemos em uma mesita de 3 patas. Se le amputamos uma pata, a mesita não pode quedar sem harmonia de pé. O espiritismo é a ciência, porque investiga, va a la causa de las cosas. É uma filosofia, porque atiende a los requisitos de los interrogantes universales. ¿Quién soy? ¿Dónde he venido? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la causa del sufrimiento humano? Es una filosofía ética, a semelhança do pensamento de Sócrates, de Platón,
e posteriormente de Aristóteles. E podemos perceber que no livro de los Espíritos se afirma a realidade socrática, especialmente na questão quando Allan Kardec interroga qual é o motivo básico para a pessoa ser feliz em este mundo e superar as malas inclinações. E os Espíritos contestam, o sábio de la antiguidade já os dijo, conócete a ti mesmo. Este autoconhecimento de la psicologia é o grande desafio de la humanidade. Hacer o viaje hacia adentro, encontrar a causalidade de la vida, o motivo por lo qual vivimos, é uma imposição ética, por lo tanto, é uma doutrina moral. E aí está o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, demonstrando esta realidade, e direi mais, uma realidade cristiana. Porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, o Maestro interroga qual é o ser mais perfeito que Deus nos ha brindado para servir-nos de guia e modelo. E a resposta é a mais sintética da filosofia. Jesus. Em espanhol, ved a Jesus. Então, Jesus é este biotipo extraordinário que cambiou a filosofia ético-moral da humanidade. Não se pode ser um espiritista científico solo, porque constato na realidade. Para quê? Não somente na filosofia espírita, creer na imortalidade da alma e não ter uma ética de comportamento para depois da morte, como se vai conduzir. São indispensáveis, pois, que as três patas de la mesita, como dijo Emmanuel, por intermédio do médium Francisco Cândido Xavier, estén em harmonia. Em Brasil, nós, a 90%, hacemos na questão moral um desdobramento religioso. Porque Kardec afirma que a mediunidade deve ser vivida religiosamente. E por isso temos a ética moral do Evangelho segundo o Espiritismo, oferecer de graça aquilo que de graças hemos recebido. E todo isso forma um contexto que são os pontos capitais da doutrina espírita, os paradigmas, a crença em Deus, a crença em la imortalidade da alma, a crença em la comunicabilidade dos espíritos, a crença em la reencarnação, a crença em la pluralidade de los mundos habitados. E com isso, como um princípio ético-moral, o Evangelho de Jesus. E Kardec disse por quê? Porque é o princípio ético mais perfeito da história do pensamento filosófico da humanidade. Por isso, o verdadeiro espírita é, em consequência, o indivíduo que não somente investiga, que não tem a fé ciega, sino aquela que pode mirar a razão cara a cara em todas as épocas da humanidade. É uma doutrina que evoluciona com o pensamento científico. Kardec dijo, o Espiritismo marcha ao lado da ciência, pero va más además, porque quando a ciência estudia os efeitos, o Espiritismo remonta a las causas. E se um dia a ciência provar que estamos equivocados em um ponto, abandonamos este ponto e seguimos a ciência, sem qualquer perjuízo. Por lo tanto, é uma ciência contemporânea que tem sua própria metodologia para as experiências. E seu laboratório é a mediunidade. Então, o indivíduo que assim se comporta tem uma consequência. Não se permite fazer aquilo que viola ou violenta,
su creencia en la inmortalidad. Esta es la filosofía. Se reconoce el verdadero espírita, dijo Allan Kardec, por el esfuerzo que emprende para ser hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, luchando siempre en contra de las malas inclinaciones. Por lo tanto, hay que adoptar la filosofía existencial mediante una ética de comportamiento que nos vuelve a ligar a la divinidad. No es una religión formal, ortodoxa, porque no tiene culto, no tiene sacerdocio organizado, no tiene sacramentos, no tiene formas. Es la vinculación de la criatura con su creador. Yo creo que nos ha quedado bastante claro. Bueno, acercándonos un poquito más a los problemas sociales, a la realidad social de este siglo, muchos de los jóvenes cada vez tienen relaciones sexuales antes. Tienen ese acto como la pasión por la pasión, alejado muchas veces del amor que debe existir, ¿no?, previamente. Estos comportamientos son buenos para el uso de la sexualidad y para la energía sexual. No, violentan las leyes biológicas, tanto así que para mantener determinada postura de conduta sexual se utilizan muchas de sustancias químicas, porque violentan el equilibrio de las energías de la sexualidad por intermedio de las glándulas genéticas que producen exactamente la fuerza vital para la vida. El sexo no es bueno, no es malo, es un pulmón. Sem el pulmón, el individuo no vive. Sem el sexo, no se reproduce. Su finalidad principal es la reproducción. Sin embargo, la divinidad cercó esta función del placer, ni siempre, porque hay aquellos que son incapaces de sentir placer, y son los atormentados sexuales, que derivan para las aberraciones. Me utilizaré del pensamiento de un gran filósofo norte-americano, que también era teólogo, el doctor Rollo May. Ele dijo que este estado de cosas del mundo actual son resultados de la pérdida de las tradiciones, del equilibrio de la familia, de una ausencia ética del comportamiento, del sexismo, del individualismo y de esta locura por adquirir cosas, porque no tiene lo esencial, que es el equilibrio. Nosotros consideramos todas y cualesquiera manifestaciones sexuales perfectamente justas, pero ni siempre normales, porque las aberraciones son una violencia ética y un desequilibrio orgánico. Pero el homosexualismo, el bisexualismo, el transexualismo son expresiones evolutivas del proceso de la psicogénesis de la criatura humana. Consideramos respetable, pero no la prostitución de cualquier una de estas manifestaciones. A mí me pregunta cómo se debe conducir el joven, y yo le digo cómo se alimenta el joven, con dignidad, con alimentación saludable. Su conducta sexual también tiene su momento. A los 12 años, biológicamente, no estamos completados, porque nuestro organismo genésico está en la preparación de los órganos anexos que definen realmente la postura sexual. Mientras tanto, hemos vivido solamente pensando en el sexo como un modismo y lo violentamos. Nosotros tenemos un hospital para partos y recibimos niñas de 13 años para tener hijo, pero no sabe lo que la llevó a este estado. Es que se habla tanto de sexo que se hace experiencias rutinarias sin mayor preocupación, buscando de alguna forma sentir placer. Sexo sin placer es vicio.
O verdadeiro prazer vem do amor. Sexo, sim. Amor, também. Porque é um sentimento que vincula um ser a outro ser. Aristóteles tuvo ocasião de dizer: quando duas pessoas se amam, são uma alma em dois corpos. É maravilhoso isto. Esta é poesia filosófica. É dizer, quando eu amo, me identifico não somente com o aparato genésico, senão com a simpatia, com as emanações vibratórias, com o conjunto. Eu não necessito de uma pessoa solamente para o sexo, como os animais, que se reproduzem solamente quando têm cio, quando vem o despertar para a reprodução. Porque eu posso amar sem fazer sexo, e posso fazer sexo sem amar. O Espiritismo recomenda uma vida perfeitamente saudável, de equilíbrio, de mantermos a fraternidade legítima. Dos homens podem amar-se como hermanos, lo que é comum, sem ter o tormento homossexual. E podem viver sexualmente sem sentir nada de respeito, de dignidade. A ética moral do Espiritismo é a ética cristiana. E este é o momento de loucura da humanidade, insatisfeita, porque a humanidade ha perdido a direção de si mesma. E por isso vemos os existentes vazios, que resultam da filosofia existencialista dos grandes pensadores desde aqueles do século XVIII, XIX, Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, e aqueles da Segunda Guerra Mundial, principalmente Madame de Beauvoir, seus discípulos, que diziam que o sentido da vida é o prazer. Mas o prazer não é solamente sexual, é o prazer estético, é o prazer da beleza. Dostoiévski, o escritor russo, um dos mais famosos do mundo. Em seu livro El Idiota, coloca na boca do príncipe Michigan este pensamento: a beleza salvará o mundo. A beleza, não é o sexo. O sexo também é muito bello, quando resulta desta vinculação, que é de natureza transpessoal, personal. Os espíritos são assexuados. Questões 200, 201, 202 do Livro de los Espíritos. E de acordo com a prática que nós exerçamos em uma existência, plasmamos aquilo que nos vai corrigir ou dignificar para a próxima. Por lo tanto, vale a pena mirar o Livro de los Espíritos nesta questão fundamental e compreender que a verdadeira sexualidade não é do aparato genital, é, como dizem os americanos, sex appeal. É esta emanação que inspira, que nos une. Qualquer aberração é um vício que necesita de salud psiquiátrica. Bueno, este año tiene en Madrid la sede de la Cumbre del Clima. Es un punto importante para analizar el tema de la ecología. Ecología y espiritismo, ¿qué dice el espiritismo sobre esos puntos? Ecologia e espiritismo são términos da mesma equação da vida. Não podemos ser buenos espíritas se estamos matando a natureza. Temos que respeitar a natureza. Quando foi no ano 2000, a UNESCO preparou um documento para acabar com a guerra no mundo. Infelizmente, posteriormente, vino o problema das Torres Gemelas de New York, da destruição de uma parte do Pentágono, e o mundo entrou em um período de desconfiança, de ódio, de rancores. E para apresentar seu memorandum, disse a UNESCO que é necessário amar a natureza. São 6 itens
Y uno de ellos es amar la naturaleza, respetar la naturaleza. La naturaleza es un ser vivo que respira, que tiene necesidad de alimentar, que nos ofrece no solamente la transformación del gas carbónico en sustancia visible y propia para la vida, sino también que es una manifestación del pensamiento divino. En la cuestión 540 del Livro de los Espíritos, Allan Kardec recibe de las entidades venerandas este concepto: todo progresa. El átomo de hoy será el ángel de mañana, así como el ángel de hoy fue el átomo de ayer, el átomo primitivo. Todo se transforma y nosotros hoy já fuimos átomos e somos constituídos orgânicamente de 300 mil milhões de átomos, que são manifestações celulares. Por isso, esse cuidado que temos com a natureza, com os animais, com as plantas, com o clima, é fundamental para manter a vida na Terra. Senão, estaremos destruyendo nossa casa mater. Por último, quisiéramos acabar esta entrevista, esta oportunidad, indagando sobre el objeto principal de este Congreso Espírita Español, en el cual se acerca sobre la concienciación, dándole la importancia para que los espíritus reflexionen sobre la unión y la unificación. Quisiera que hablaras a los espíritas españoles y nos dijeras cuál es tu opinión y cuáles son los objetivos que debemos marcarnos para conseguirla, porque creo que es un paso muy necesario para todo el espiritismo. Se nós somos capazes de convivir entre nosotros, que temos as mesmas ideias, é um sofisma mentiroso falar de la fraternidade universal. Temos pontos de vista, é natural, porque estamos em variados estados de consciência. São 5 níveis de consciência, desde a consciência adormecida, sem sonhos, hasta a consciência cósmica. E el Espírito Bezerra de Menezes, em Brasil, dijo: se somos juntos, somos forças. Se nos desgregamos, nós desaparecemos. Necessitamos de la união de los indivíduos. Porque se eu estou unido, me unifico. Se estou de acordo contigo, mais fácil é percorrer o mesmo caminho. Se eu penso diferente, pero te tenho estima, me permito pensar e continuar estimando-te. Então, é uma lástima. Quando nós que predicamos a fraternidade universal, nos separamos como criaturas, por pontos de vista, por sospechas, por este efeito de uma sociedade corrupta e corruptora. A unificação dos espiritistas se dará, porque é de la lei. Agora, a última palavra da ciência é que o universo é um todo, uma coisa sola. E todos hacemos parte deste universo como partículas. Há na filosofia grega pré-socrática, portanto, antes do século V de Péricles, aqueles filósofos notáveis que falavam do holograma. Se, por exemplo, eu quito um trocito deste saco, e este trocito vai ao saco inteiro, é um holograma. Não há nada que seja parte, todo hace parte do conjunto. Por isso, a unificação é uma necessidade. Podemos discrepar, discordar em ideias, pero não separar-nos. É um exemplo lamentável. Pior, hablarmos mal de uns e de outros, conforme está no Evangelho, hacer ao próximo lo que gostaria que o próximo le hiciera. E quem é o autor da unificação? O próprio Kardec, que nos deu uma doutrina cujo nome é Espiritismo. Recém, uma pessoa me disse: ai, Divaldo, tu eres espírita kardecista? Não,
Eu sou espírita. Porque se há um espírita kardecista, há um espírita não kardecista. Há um espírita a la Amália Domingo Soler, há um espiritista fulana, me engano, não é isso? Há espiritistas de acordo com os fundamentos da doutrina espírita. Não há espiritista brasileiro, espanhol, francês, há espiritista. Porque esta é a doutrina da fraternidade, da união, cujos princípios são básicos do universo, especialmente por el amor. E no Evangelho, capítulo 6, está dito: espíritas, amai. Primeiro, e depois, estudai, conheceis, para que estemos esclarecidos e profundamente vinculados por el amor. Muchas gracias por esta oportunidad de reflexión y espero que pase unos buenos días, ya quedan solo 2, del Congreso. Eu pido perdão por não falar corretamente o bello idioma de Cervantes. Pero lo que importa es que el mensaje del amor es una vibración y el espíritu resulta del pensamiento de Cristo que dijo que volvería a la tierra y ha vuelto. Muchísimas gracias. Como siempre, podéis ver las charlas y las conferencias, entre ellas las de Divaldo Pereira Franco, a través del canal de YouTube de la Federación Espírita Española. Suscribiros a nuestras redes sociales y visitar la página web www.revistaespiritafe.es. Muchas gracias a todos y un abrazo fraterno.